vai começar tudo de novo, em que venham os campeonatos europeus. Vinheta. Fala, moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área, convidando você gentilmente a tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, um comentáriozinho maroto, aquele ódiozinho gratuito, uma inscrição que não custa nada e é de graça, beleza? É compartilhar também com a galera aí, tá valendo. E se não quiser fazer nada, só assiste o conteúdo aqui, que é qual, produção? O nome deste programa é qual? Palpites do Formiga. Isso não é uma polêmica vazia, pô. Estamos distorcendo aqui o que é o programa. Palpitex do Formiga. Que droga. Este nome. Ruim esse nome. Mas vamos lá. Quem vai ser campeão na temporada europeia? É Formiga Diná, né? Vim do futuro para 3 pontinhos. Tem maneiras de chamar melhor esse programa. Papai Formiga informa. Você viu primeiro aqui. E aí, ao final da temporada, nós voltaremos a esse episódio para se auto-esculachar. Porque provavelmente eu vou errar uns 80% dos palpites. Mas mergulhei bem para tentar fazer uma coisa justa neste Polêmicas Vazias. Que terá polêmica aleatória, sorvete ou picolé. Bom, esse frio da porra que tá aqui pelo menos, né, em São Paulo. Seguinte, quem vai ser campeão no Campeonato Espanhol? Quem vai surpreender e quem vai decepcionar? Faremos isso em alguns campeonatos, incluindo Liga dos Campeões da Europa, até porque, né, é nosso, então tem que ajudar. Vamos lá, Campeonato Espanhol, acho que pro campeão não vai ter muito mistério e seria meio que querer ser mais realista que o rei se a gente não votasse no Real Madrid. Por quê? Alguns times estão passando por transição na Espanha, inclusive 2 dos principais adversários, Atlético e Barcelona. Ah, não, mas o Atlético não está passando por transição, está passando por uma chegada de peças, saída de algumas. O Simeone, ele é cobrado, por mais que ele seja muito ovacionado. Teve um início de temporada muito bom lá, a temporada passada, com o Depay, com o Morata, com o Griezmann e tal, mas não conseguiu sustentar. Nós tivemos oscilações e a reta final de temporada passou longe de ser brilhante. O Barcelona tem um novo treinador, o Hans Flick, fez uma pré-temporada até com alguns jogos ali que foram interessantes, alguns que a gente transmitiu aqui. Tem figura da base aparecendo, tem ótimas contratações rolando, mas é o que se chama lá na Espanha do Baby Barça, né? É um Barcelona muito jovem, com um treinador que exige muito da intensidade, da parte física, assim. É difícil entender que Barcelona vai ser esse. E temos o Girona, que foi a grande sensação da temporada passada, mas que perdeu peças importantes, manteve o Michel como treinador, tá recebendo algumas figuras ali, mas é difícil que aquela carruagem não vire abóbora em algum momento, entendendo que tem conceito lá, tem dinheiro, mas é difícil achar que o Girona vai repetir. Por tudo isso, o Real segue navegando numa tranquilidade, né? Uma temporada de pouquíssimas derrotas do Real, a passada. Para mim foi o melhor trabalho do Ancelotti no Real Madrid foi o da temporada passada. Acho que o que ele fez ali do nível de dificuldade gigantesco, conseguiu usar muito bem o banco e agora ele ganha opções que são fantásticas, né? Endrick e Kylian Mbappé. Além de, nesta temporada, ao que tudo indica, ele vai poder usar o Arda Güler mais vezes, ele vai ter um Brahim Dias pedindo cada vez mais espaço e ele chegou a pedir na temporada passada, vai ter que usar ali o Modric com parcimônia, né? Não tem mais o Toni Kroos, então a tendência é que a minutagem do Modric até rode mais. Ele foi bem na pré-temporada, eu fiz jogos do Real aqui. No clássico contra o Barcelona, por exemplo, ele não foi substituído. Era o jogo que você pode fazer 57 substituições. E o Modric jogou até o fim. Então você segue o Lunin, ele é uma opção real hoje, né? Porque ele substitui muito bem o Courtois, que é o melhor goleiro do planeta hoje. E o Lunin foi muito bem. Você tem a zaga tendo o Militão retornando, ele ficou boa parte da temporada passada fora e agora vai ser uma opção de fato para ser titular ou não, mas vai pra jogar. Então, cara, assim, o Real tá pronto e ficou ainda melhor. Então, nada nos leva a crer que o Real Madrid não é o favorito do campeonato espanhol. E aí, mais na frente, pode parecer contraditório aqui uma parada, mas nós chegaremos lá quando falaremos de Liga dos Campeões da Europa. Então, o Real Madrid, ele tá pronto, ele tá reforçado, ele tem ainda mais opções. O espírito vencedor só aumenta, que com a chegada do Endrick e do Mbappé, a pressão, ela estica ainda mais, só que para um time preparado para essa pressão. Então, fosse para falar hoje um campeão, Real Madrid. O time que pode decepcionar, para mim, é o Girona, porque eu acho que você olhou para a temporada passada e falou, putz, agora vai. Agora o novo tic-tac espanhol está aqui. E não é bem assim, né? 8 jogadores saíram, sendo 6/7 titulares, assim, muito frequentes. Então você perdeu quase um time inteiro. Ah, mas manteve o treinador, vieram reforços, é verdade. Mas já houve queda do primeiro pro segundo turno, né? O primeiro turno do Girona, ele é maravilhoso. Inclusive, ele briga para ser campeão de
inverno, né, que é o que eles usam lá na Europa, acabou não rolando por isso aqui, mas o segundo turno já foi de oscilação, já não foi igual. Então eu acho difícil que você olhe pro Girona e veja de novo esse time espetacular brigando, por exemplo, para ser campeão de um turno do Campeonato Espanhol. Já aconteceu isso com a Ajax, aconteceu isso com outras equipes, óbvio, os clubes aqui têm tamanhos diferentes. E o calendário vai ser mais pesado, né? O Girona vai ter que se ligar em Liga dos Campeões, ele vai ser mais cobrado, então eu não sei se ele vai conseguir gerir. E acho que o time que pode surpreender é que na Espanha é difícil falar de surpresa, né? Porque o espaço ele é muito restrito. Mas a Real Sociedad fez uma ótima Champions e um campeonato espanhol mais oscilante, porque eu acho que focou muita energia na Liga dos Campeões. Dessa vez, acho que a lição vai ser aprendida e a Real Sociedad pode ocupar o lugar que foi do Girona. Lembrando, a Real Sociedad foi a base da Espanha campeã da Euro, né? Foi o time que teve mais jogadores convocados. Perdeu uma peça ou outra aqui, inclusive de campeões de Euro, mas conseguiu manter a linha do trabalho, segue rigorosamente a mesma e acho que a Real Sociedad tem tudo para saltar. Foi 6º lugar no último campeonato e acho que dessa vez, assim, dependendo dos escorregões de Barcelona e Atlético de Madrid, de repente eu não duvidaria da Real Sociedad estar até num G3. Mas vamos ver. Foi 6º lugar na última temporada, semi da Copa do Rei e 8º da Liga dos Campeões da Europa. A temporada passada da Real Sociedad não foi ruim, não. E eu acho que essa vai ser melhor que a passada. Vamos lá, eu vou deixar a Premier League para um pouco mais para frente. Campeonato italiano. O campeonato italiano tem, nesse momento, a Inter sobrando, né? Foi campeão com quase 20 pontos de vantagem, 94 pontos na última temporada. O time está em crescimento, manteve basicamente todas as peças, a lógica tá lá e tem jogadores que só melhoraram no caso do Lautaro. Então eu não vejo por que não tirar a Inter do favoritismo. Fosse para apontar um campeão hoje, Inter de Milão. A questão do surpreender aqui, eu vou num nome que, é o atual vice-campeão, mas dessa vez eu acho que vai brigar mais firme para ser campeão. E aí você fala que teve mudança de treinador e tal, mas o Milan eu acho que é para ficar de olho nessa temporada. O Paulo Fonseca chegou, ele mudou completamente a forma do time jogar em relação ao Pioli. 5 reforços, sendo alguns bem bons, né? O Pavlovic, que é zagueiro, o Emerson Royal, que pode jogar de ala e de lateral, e o Morata, que enfim, chegou para substituir o Giroud e para tentar melhorar um pouco o poder de fogo do Milan. Então, assim, a minha impressão é de que o Milan vai incomodar bem mais a Inter. Aí você fala, mas isso é ser surpresa? Bem, no atual momento dos clubes italianos, que você tem muitos altos e baixos, eu podia falar aqui da Atalanta. A Atalanta tá aí, conseguiu ser campeão da Europa League, a Atalanta continua com o Gasperini lá, mas a energia ela foi muito gasta na Europa League e a coisa não foi tão forte no campeonato italiano. Perdeu algumas peças, é bom lembrar, e eu não sei se ela pode, para surpreender alguém aqui, teria que fazer o que o Napoli fez ali, né, de brigar firme pelo título ou de ser campeão jogando um futebol encantador e tal, que eu não sei se a Atalanta é capaz nessa temporada. Mas o Milan, eu acho que a gente vai surpreender com o trabalho do Paulo Fonseca. É mais isso que eu quero dizer. A pré-temporada, inclusive, foi muito boa, o modelo de jogo, e o Milan fez uma asepsia legal no elenco ali, tirou gente pra caramba, e a minha impressão é de que, olhando o que o técnico pensa, o que ele já conseguiu aplicar e as peças que tem, que vai ser um Milan melhor. Não sei se capaz de tirar o título da Inter, mas incomodar muito mais. E o meu medo eu adoro o Thiago Motta, eu acho que tem técnicos brasileiros que vão reabrir o mercado europeu pra gente aqui, né? No caso, o Thiago Motta, por mais que seja um naturalizado italiano e tal, ele é brasileiro. E eu acho que ele pode abrir portas. Dito isto, fez um ótimo trabalho no Bolonha e é técnico da Juventus agora. A Juventus já tinha um ataque pouco agressivo e tem esse desafio de fazer mais gols. Era um time que empatava muito na temporada passada. E o Bolonha do Thiago Motta também empatava muito. Assim, o time, se eu não me engano, empatou mais de 14 vezes na última edição de campeonato italiano. Hoje tem pouco dinheiro circulando na Juventus. A Juventus não conseguiu se reforçar muita coisa e o Thiago vai para um outro nível de cobrança. Então, a minha impressão é que a Juventus tem material para fazer um jogo, e a pré-temporada mostrou pouca coisa, mas em alguns momentos um desempenho até que você falava, putz, tá divertido aqui, mas os resultados foram ruins. E eu acho que o nível de cobrança no Thiago, ele vai ser alto, porque a expectativa é totalmente diferente do Bolonha, e eu acho que a Juventus pode entrar aqui num pé naquilo que a gente entende por decepção. Mas vamos ver, eu analisei os 3 grandes da Itália aqui para tentar entender. Bundesliga, vale a mesma lógica do italiano e do campeonato espanhol. O atual campeão manteve trabalho, manteve treinador e manteve peça. O Bayer Leverkusen praticamente não perdeu nenhum titular, tá todo mundo lá.
O Xabi Alonso ficou contra todas as expectativas e projeções do mercado. Ele fica porque, inclusive, ele quer disputar a Liga dos Campeões e falaremos dela daqui a pouco. Então tem manutenção, os reforços têm muito perfil do Xabi Alonso e do que jogava o Bayer Leverkusen na temporada passada. Então, para mim, o favorito continua sendo o Bayer Leverkusen, o que já automaticamente transforma o Bayern de Munique numa decepção. Mas, para além, o Bayern de Munique tem uma questão que é o Kompany buscando se firmar, e diferentemente do Xabi Alonso, que tem um trabalho que já é fantástico, o Kompany tem trabalhos mais periféricos e na carreira dele até aqui, um trabalho de 43% de aproveitamento só. Ele não é um trabalho brilhante. O Kompany executou algumas ideias ali, vem de uma escola também posicional e tal, que acho que o Bayern não vai estranhar, mas o Kompany está indo para um outro grau de cobrança, um Bayern que vive turbulências e que precisa dar respostas rápidas. E está passando por uma reformulação profunda, né? Basta ver as peças que saíram, jogadores que encerraram seus ciclos, jogadores que foram negociados. É muita mudança, muita mudança. E ele já começa, se não for campeão, já é decepção, né? E aí você tem pelo menos 3 figuras que podem aproveitar isso. O Stuttgart é o atual vice-campeão, tá? Precisa a gente lembrar disso. E o Stuttgart manteve praticamente tudo lá. Eu acho que a tendência é que o Stuttgart volte a brigar e incomodar o Bayern de Munique. Junto com o Leipzig, que beleza, perdeu peças importantes, mas a lógica do trabalho diz que ele vai continuar lá. Tem um time que por ter sido vice da Liga dos Campeões, talvez você esperasse que, vai brigar para ser campeão da Bundesliga e tal, mas eu acho que o Borussia vai estar junto com o Bayern ali em algo um pouco decepcionante, porque o Borussia perdeu peças muito importantes, né? Das principais, o Metzen foi embora, o Füllkrug foi embora, o Sancho voltou de empréstimo. Então, assim, e já não tinha feito uma Bundesliga muito grande, mas focou energia e funcionou, assim, de ir para a final da Liga dos Campeões, contra muitas projeções. Mas eu acho que o Borussia nessa temporada vai voltar pro trilho de cá, não pro trilho de lá. E, de novo, assim, ele tira forças e às vezes de onde não tem. É difícil duvidar do Borussia. Mas olhando pela lógica, eu acho que a gente vai, olhando para um vice-campeão de Champions, eu acho que a gente pode se decepcionar um pouquinho com o Borussia Dortmund. Premier League, vamos lá. O Manchester City, ele é atual tetracampeão. Ele tem 6 títulos nos últimos 7 anos, só que tem cara de fim de era. O Guardiola já falou algumas vezes ali que eu não tô confiante que ele vai renovar. Eu acho que ele pode acabar encerrando o ciclo dele ali. E aí o que acontece? Depois de um tetra inédito, o Guardiola vai por objetivos, né? Querendo olhar e tá pra história. Se for a última temporada do Guardiola mesmo, e não tem como a gente saber, eu acho que o foco vai ser 100% na Champions. E aí eu tenho a impressão de que ele pode perder um pouco de energia na Premier League, que já não foi fácil a passada, né? Inclusive teve uma distância só de 2 pontos em relação ao Arsenal, que pra mim vai ser o campeão dessa edição. E aí tem uma coisa holística, né? 20 anos do último título, o Arsenal foi campeão em 2004. O Arsenal fez contratações, reforços quase nenhum, né? Mas tudo muito pontual. Contratou ali o Raya em definitivo, contratou o ótimo Calafiori, vale lembrar. O Tierney voltou de empréstimo aí, o Nuno Tavares já voltou e já foi emprestado de novo, mas o trabalho do Arteta, ele só melhora. Então, hoje, se fosse... Aqui é uma odd mais arriscada, né? Mas eu olharia pro Arsenal com mais carinho, e aí o Arsenal poderia entrar ao mesmo tempo Não dá pra falar mais de surpresa, né? Brigar pelo título é o que tem feito. Ele ficou a 5 pontos na temporada retrasada e a 2 na temporada passada. Eu acho que agora vai pra ganhar. E aí, automaticamente, o City, na visão do leigo, pode ser algo um pouco decepcionante, porque, vai pro Penta, vai com o pé nas costas de novo e tudo. Não acho que vai ser assim dessa vez, porque, de novo, e se eu sou o Guardiola, eu faria a mesma coisa, tá? Se é meu último ano, se é pra ir embora, o foco tem que ser Liga dos Campeões. Tem futebol pra ganhar tudo? Tem. Mas o City da temporada passada já não foi brilhante, né? Ele já caiu de nível legal. Sabe o que eu acho que pode surpreender? E você que foi hater do cara, ele tá lá. Mantiveram. E ninguém contratou melhor até agora do que o seu Manchester United, viu? E não só isso, eu não sei se você tá sabendo, o United mandou embora uma galera do departamento de futebol e contratou gente que passou pelo City, pelo Newcastle. Ele saiu pegando muitas cabeças pensantes do futebol e a gestão já fez ótimos negócios, né? Inclusive pegando o Yoho, que era zagueiro que todo mundo queria, fenômeno. O moleque começou a jogar com 16 anos. No Lille, o Real queria e o United conseguiu ganhar a batalha, o que é um ótimo recado, tá? Mas ele pode não funcionar. Pode não funcionar. Aparentemente, assim, é porque ele se machucou, né? Mas ele chegava para ser titular. Inclusive, isso deve ter pesado, porque no Real não tinha nenhuma garantia de que ele seria titular. E ele tem muito mais chance de jogar no United. É um cara muito diferente e que é tratado como joia. Tanto que ele já chega como um dos zagueiros mais bem pagos aí. O salário também era melhor do que o Real oferecia. Então, assim... Você tem gente que saiu grande da Euro, né? O Mainu já era bom, ele saiu melhor ainda.
Bruno Fernandes, os reforços jovens, o trabalho no Ten Hag, que foi bancada a confiança no cara. E o Ten Hag é bom treinador, né? Ele saiu brigando, o Sancho volta e volta melhor do que foi. Eu não sei se ele vai continuar, mas aparentemente as brigas entre Sancho e Ten Hag ficaram no passado. E o Sancho volta um jogador melhor, ele funcionou no Borussia Dortmund. Então eu ficaria de olho nesse Manchester United aqui. Acho que pode ser uma surpresa. Quem diria, né? O United ser surpresa, lembrando, o United vem da pior colocação da sua vida em Premier League desde os anos 90. Pior do que isso não vai ficar. E eu acho que teremos um salto. E aí vamos para a gloriosa Liga dos Campeões da Europa. Lembra quando eu falei do Manchester City? Que eu falei, cara, eu acho que o foco vai ser todo lá, vai ser quase a obsessão se o Guardiola sair campeão. E assim, de novo, o City já foi um dos melhores times da última Champions e perdeu ali no detalhe, né? Pro Real Madrid de novo. Agora você vai ter uma primeira fase quase de pontos corridos que eu acho que favorece o Manchester City. E na hora do mata-mata, vamos ver como é que esse time vai chegar. Tá muito distante. Mas hoje, se eu pudesse cravar um campeão, eu olharia pro Manchester City. Ah, mas não é contraditório? Porque você não coloca o Real Madrid aí, já que você falou que melhorou e tal? Porque assim, o Real tem que deschavar a atenção entre tudo igual. Ele não tem o direito de cagar pra uma competição. Não tem. E você tá pegando o campeão. Pra manter isso, assim, estatisticamente, um bicampeão é difícil. Ah, mas o Real já foi até tri. Verdade. Mas estatisticamente é raro. Mesmo sendo o Ancelotti, mesmo sendo esse Real Madrid. É por isso que eu vou trabalhar com as probabilidades aqui. A surpresa, não chega a ser surpresa, mas eu acho que é um time que está voltando à competição e encantou na última, foi vice da Europa League, campeão da Bundesliga invicto. Eu acho que o Bayer Leverkusen vai incomodar a maior galera. Ele vai fazer o que a gente já viu fazer na Champions, um Ajax, um Napoli, um Benfica, que foi, sabe, o timezinho serelepe, que todo mundo quer ficar vendo e tal, e que vai longe, todo mundo torce pra... Eu acho que eu tô vendo aqui, visualizo um Leverkusen até, sei lá, quartas de final, e se der mole, pega uma semi. Olhando hoje, tá? E, cara, a decepção aqui, pela reformulação que vai passar, quase não foi ao mercado. Algumas peças já não funcionaram na temporada passada e tem o natural luto pós uma era muito vencedora. Liverpool. Eu acho que o Liverpool, ele vai ter dificuldades nessa Liga dos Campeões aí. Inclusive, eu acho que foi num bom nome, tá? Olhando o espectro de características do Klopp, eu acho que o Liverpool pegou um treinador que pensa parecido. Só que, cara, se você olha para o que aconteceu no United, no Barcelona, em outros clubes, quando perderam o cara, existe um período de luto ali que pode durar 1 ano, 2, 3. No United tá durando 11 anos já, né? No Barcelona durou um pouco menos, porque ele voltou lá a ganhar logo, mas tinha o Messi, né? Existia a era Guardiola, mas tinha a era Messi junto. O Liverpool, beleza, tem o Salah ali, tem uma galera, mas, sabe, peças que algumas já se desgastaram. Claramente houve uma evolução na reta final da temporada ali, mas não deu pra sustentar. E com a ida do Klopp fica difícil, assim. É um trabalho de um cara que tá vindo da Liga Holandesa para a Premier League, assim, é outro patamar. Acho que vai precisar ter paciência para a coisa dar resposta. Se for imediato, eu vou ficar surpreso. E aí eu acho que na Champions o ambiente vai ser embaçado. Então eu acho que a gente vai ter um Liverpool um pouco à parte dessa disputa aí, beleza? E a polêmica aleatória, hein? Vinhetinha aí. Então vamos lá, picolé ou sorvete de casquinha, beleza? O que é melhor? Pra mim segue a mesma lógica do sorvete de caixa. A variação do sorvete, ela é maior, você consegue pedir picolé, assim, pra ter variação, tem que pedir 2, né? Aí vou ficar aqui, e não vou usar o termo pra não criar um lá ele gratuito aqui pra mim, mas não vou ficar degustando os 2 picolés aqui. O sorvete, você consegue botar ali um sorvete de 3 sabores, também pra não criar um lá ele aqui, ou de 2 sabores, que seria um lá ele pior ainda, ou você, consegue... E tem aquele sorvete, eu nunca vi picolé de caramelo com flor de sal, por exemplo, que é, assim, espetacular. Fora que tu pega o picolé, mas tu não come o palito, né? O sorvete de casquinha, você come a casquinha. Que às vezes, dependendo do sorvete, ela é tão boa quanto. Tem alguns lugares aqui que a casquinha é uma obra de arte. Portanto, mais uma vez o picolé perde aqui. E derrete mais rápido também. Porque o sorvete de casquinha de qualidade, ele dura. Ele tem constância, entendeu? O picolé, meu amigo, ele pode ser o melhor que tem. Abriu, o bicho já começa, não tem como. E também ninguém segura o papelzinho, né? Normalmente todo mundo tira e aí caga a mão inteira. Não tem como. Eu sou muito sorvete, né? Tanto de caixinha quanto de casquinha. E ainda digo mais, o de copinho ganha junto também. Sorvete de sorveteria. Não existe tinha aqueles, os paleteiros, né? Ainda tá na moda isso? As paletas, meio que morreu, né? Um lugar que você come paleta, mas sorveteria tem um monte aí, não tem uma picoleteria, né? Ou tem na sua cidade um lugar que vende só picolé? Eu também não conheço. E as que tinham meio que fecharam aí, tem um outro quiosque que vende ali uma paleta,
mas que não vingou, né? Um negócio que não vingou. Diferentemente do beach tênis que vingou e tá aí até hoje.